Boa noite. Boa noite, Rafael. Saudades, tudo em paz, graças a Deus. Boa noite, Daniela. Como é que vai? Espero que esteja tudo bem também. Vou colocar esses nomes no livro de orações. Rafael, fique tranquilo. Boa noite, Rose. Darcio Romanelli. No nosso 21º encontro da CIA Espiritualista Caravaggio. Espero que estejam todos bem. Todos com bastante paz, tranquilidade, amor, saúde. Vamos iniciar este nosso encontro pedindo a proteção e o amparo de nossos guardiões e guardiãs que estejam protegendo o nosso ambiente, trazendo serenidade, paz e calma. Vamos pedir aos bons amigos do plano espiritual maior que estejam conosco, nos trazendo o seu auxílio, sua intuição, aqui estejamos fazendo uma reunião produtiva, uma reunião de muito aprendizado para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos começar então mais uma reunião, já deixando em aberto o livro de orações. Daqui a pouco estarei colocando aí os nomes que o Rafael passou. Se você quiser colocar seus nomes também aí nos comentários, nós estaremos anotando aqui. E depois, no findar da reunião, fazendo as vibrações para todos que estiverem com os nomes aqui, encarnados e desencarnados. Vamos fazer a leitura do Evangelho, abrindo um trecho de forma aleatória que nos sirva de base e sustentação para o estudo que faremos hoje. A gente sempre utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo e abre de maneira aleatória. Características da perfeição. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral: sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa a que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as virtudes.
De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É bastante... É um evangelho, um texto do evangelho bastante extenso, né? Apesar de tão curto, ele abrange tudo o que nós carregamos em nossas vidas. Ele abrange o nosso dia a dia, nosso cotidiano, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, a nossa vida. E por vezes nós postergamos a aplicação desse estudo. Por vezes temos muitas desculpas, temos muitos subterfúgios a nos mantermos abraçados a sentimentos que muitas vezes não nos levarão a lugar nenhum. Então fica aí essa reflexão sobre o Evangelho e sobre tudo que estamos passando hoje, a refletirmos qual as mudanças que precisamos fazer, cada um dentro de si. Quais sentimentos que devemos dar mais vazão, quais sentimentos precisamos extinguir, quais sentimentos precisamos fazer florescer. Não nos esquecendo que a nossa experiência aqui na matéria é justamente para vivenciar a nossa experiência espiritual dentro da vivência dos sentimentos, das sensações, daquilo que viemos sentir, viemos passar dentro de tantas experiências que temos aqui, para aprendermos a reagir da melhor forma possível. Esta semana que passou, infelizmente, tivemos aí notícias tristes sobre religiosos de outros segmentos, líderes, lideranças religiosas, que tropeçaram em seus sentimentos. E eles
como nós, somos todos espíritos em evolução. Eles também o são. Antes de apontarmos o dedo do julgo, vamos refletir sobre como temos trabalhado os nossos sentimentos, principalmente aqueles mais íntimos, que não revelamos a ninguém, porque por vezes são esses sentimentos que nos movem, e são desses que nós temos mais que tomar conta. Vamos então para o nosso estudo, o estudo do livro Curso de Educação Mediúnica, primeiro ano da Federação. Hoje entraremos na aula número 12, onde a parte A fala sobre animismo, mistificação, fraude, contradição e abuso. E diz assim: animismo, sistema fisiológico que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais. Do latim, anima, alma, mais ismo, doutrina. George Ernest Stahl, 1660 a 1734, médico e químico alemão. Um minutinho só, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que senão atrapalha, né? Médico e químico alemão, refutou o estudo em medicina da anatomia, da física e da química, por entender que a cura de um doente estava baseada na alma. Assim estabeleceu o sistema que se tornou célebre pelo nome de animismo. O espiritismo, desde o início, expõe o fenômeno anímico como a manifestação da alma do médium. Portanto, em conceituação diferente daquela fixada por Stahl. A alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito, desde que goze de certo grau de liberdade, pois recobra os seus atributos de espírito e fala como tal, e não como encarnado. Os espíritos de Erasto e Timóteo explicam que, com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, se realiza unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Cada médium, então, revestirá o pensamento recebido com suas próprias palavras. E Kardec ressalta que a expressão desse sentimento pode e deve, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Então vamos lá, nós temos aí dois pontos distintos. Tá? O que é animismo? Nós, quando encarnamos, ficamos limitados a esta veste material que possuímos, essa veste carnal. Enquanto espíritos, quando, por exemplo, libertos um pouco, parcialmente, da matéria nos sonhos, no sono, nós podemos nos recordar de toda a bagagem espiritual que carregamos no decorrer de várias encarnações. No momento do transe mediúnico, por vezes, alguns médiuns têm essa possibilidade também. E aí, principalmente no início do seu desenvolvimento mediúnico, alguns médiuns
Ao invés de se sintonizarem com aquele espírito que está próximo para passar a comunicação, acabam se concentrando e se fechando no seu próprio arquivo mental. E aí ele passa a comunicação dos seus próprios registros, do seu próprio acúmulo de informações do passado. É um movimento mediúnico? Sim, é. Tá? Porém, é um movimento mediúnico onde o médium passa a comunicação do seu próprio espírito. Ele não está fazendo uma comunicação de outros espíritos que estejam participando da reunião mediúnica. Tá ok? É errado? Não, não é. Desde que o médium não passe essa comunicação e depois queira atribuí-la a um espírito, que não seja si próprio, né? Às vezes ele traz esses registros de sua própria mente enquanto espírito na comunicação, fim da comunicação e ele diz que é um baiano, que é um preto velho, que é um Exu ou que é um mentor. Aí já não é animismo, né? Aí é a mistificação que a gente vai estar chegando ali na frente, tá ok? Para que se possa distinguir se é o espírito do médium ou outro espírito que se comunica, é necessário observar a natureza das comunicações, através das circunstâncias e da linguagem. Quanto à diferenciação entre o pensamento do médium e o do espírito comunicante, do médium intuitivo, Kardec diz que a distinção de fato às vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ser que isto pouco importe. Então, para quem está começando, para quem está se desenvolvendo, boa noite, Geo, tudo bem? Bem-vinda. Por vezes fica essa preocupação. Será que eu estou dando uma comunicação de outro espírito? Será que eu estou praticando o animismo? Não se fixe a isso de uma forma com muita importância, porque isso vai te atrapalhar. Tá? Comece a perceber na prática, no decorrer da prática das suas comunicações, se aquele pensamento realmente é sempre muito próximo do que você pensa, ou se por vezes, né, você está ou psicofonando ou psicografando e de repente aquele pensamento, aquela mensagem que sai, ela não é igual ao seu modo de pensar, né? E aí você vai começando a distinguir, né, o que é você e o que não é, tá bom? O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito, mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e prosseguir apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrários aos seus pensamentos, prova evidente de que não procedem de sua mente. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Livro dos Espíritos. Aliás, todas as partes que eu li até agora foram do Livro dos Espíritos, tá? São trechinhos. Quando eu estava fazendo a escola de médiuns, eu fui para a mesa de psicografia, né? E no começo
teve aquela coisa dos garranchos da letra de médico, né? Daquele exame de coração, né? Aquelas, tudo garranchado e tal. Depois, boa noite, Adalberto. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Hoje nós estamos sobre estudos espiritualistas. E aí, depois passou, né? Eu vi que o processo não precisava ser tão dificultoso, né? Que eu poderia, de repente, buscar a intuição também da audição para poder estar passando para o papel as mensagens, né? E aí as mensagens começaram a sair. Mas ficava muito esta dúvida na minha cabeça, porque eu falava, o que vem aqui nas folhas escrito é muito parecido com o meu modo de pensar. E um dia, no segundo ano, no terceiro ano, não, no segundo ano mesmo, eu questionei o orientador da turma, da nossa turma lá. E falei, olha, eu escrevo mensagens aqui psicografadas, elas parecem muito com o meu modo de pensar. Aí ele falou assim, Darcio, se eu te der papel e caneta, colocar agora aqui na tua frente, e te der 20 minutos para você escrever, porque a parte prática era em torno de meia hora, mas tinha uma oração de abertura, uma oração de finalização, então ficava em torno de uns 20 minutos mesmo, até o momento de se concentrar, desconcentrar e tal, uns 20 minutos de prática, né, propriamente dita. Então, se eu te der algumas folhas aqui e te der 20 minutos para você escrever as mensagens, você consegue fazer 4, 5, 6 mensagens, né, às vezes 2, 3, 4, 5, 6, 8 páginas nesse período, iniciar e finalizar cada mensagem. Né? E aí ele me pegou de surpresa, porque eu falei, realmente eu não conseguiria. Né? E aí eu comecei a perceber que o processo é assim mesmo, é aos poucos, né? Então, não pensa você que você vai começar a desenvolver a sua mediunidade e de repente vai vir aí um William Shakespeare escrever através de você. Não vai, né? Esses casos em que nós vemos aí dos médiuns que escrevem livros, tal, eles começaram assim também. Não começou já recebendo livros inteiros, diversos espíritos. Não, começou aos pouquinhos. Então, tenha calma, tenha prudência, principalmente, para não se deixar levar pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e vá aos poucos. Né? Vá vivenciando este momento, não querendo apenas ser um burro de carga. Quer fazer tudo desembestado e não aprecia o seu próprio desenvolvimento. Tá certo? Continuemos. André Luiz conceitua animismo como o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Isso está no livro Mecanismo da Mediunidade. Em outro livro, o mesmo autor conceitua o fenômeno anímico como uma forma de desdobramento da alma que se arroja ao seu passado, de onde recolhe impressões de que se vê possuída. Então, há uma espécie de manifestação anímica descrita por André Luiz, mostrando que, muitas vezes, o que se assemelha a um transe mediúnico nada mais é do que o médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos no seu mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe
partilharam as remotas experiências. Isto também está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Imersão ao passado, é o capítulo. Nessa hora, o médium se comporta e se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. Nessas condições, diz André Luiz, a ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés do socorro providencial. Primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Ou seja, André Luiz expande um pouco o leque, né? Então ele fala aqui sobre essa questão do animismo, onde fazemos, por vezes, iniciamos a nossa experiência mediúnica desta forma, né? Mas logo isso passa porque conseguimos abrir o nosso canal de contato com a espiritualidade, né? Fala também de alguns casos onde é necessário um cuidado para com o médium, né? Ele já chega na casa espírita com as suas cargas espirituais. E aí é preciso primeiro tratá-lo, auxiliá-lo, para que então ele esteja pleno para o aprendizado. Tá? É por isso que muitas vezes, praticamente em todas as casas espíritas e mesmo nos terreiros, por vezes o médium chega e ele não é diretamente já convidado a participar da corrente mediúnica. Ele vai ficar um bom período, dependendo da casa, alguns meses, dependendo da casa, até um ano ou mais, participando como alguém que frequenta as reuniões ou as giras. Nesse período que ele é só um frequentador da casa e começa a ir com assiduidade, pois tem a intenção de desenvolver a sua mediunidade, aqueles passes que ele toma, aquelas palestras, aquelas conversas com os guias, servem justamente para quê? Para que ele possa ser reequilibrado, ou harmonizado, ou possa estar em condições para ser convidado a participar como um médium da casa. Após isso, é necessário que se desenvolva, que venha conhecer, venha estudar, que é, por exemplo, o que estamos fazendo aqui, né? Aprender o que é animismo, aprender o que é mistificação, aprender como fazer esse contato com a espiritualidade de forma plena e de forma proveitosa, aprender sobre a sua melhora íntima, sobre o objetivo maior desta comunicação, que é a nossa evolução, não a evolução do outro. E aí, depois, poder estar participando ativamente como um trabalhador efetivo da casa ou do terreiro. Esses médiuns, a gente estava falando do médium que não passa por esse processo e logo de cara
quer entrar para a corrente espiritual e acaba vivendo não só o animismo, mas também trazendo de volta em sua mente coisas, acertos que não ficaram resolvidos em suas vidas pretéritas. E aí isso pode lhe ocasionar uma grande obsessão. E aí é necessário a visão do dirigente da casa ou do médium, dos médiuns, né, da corrente, outros médios que estejam cuidando daquela pessoa, a que ele possa entender esse trâmite, resolver esse trâmite e se restabelecer, para daí de fato fazer o seu desenvolvimento. Então, esses médios necessitam de amparo moral, paciência, carinho, consolo e estudo evangélico, doutrinário, cultural para a renovação íntima, única base sólida para o reajuste definitivo, porquanto renasceram pela carne sem se renovarem em espírito. Então, é o tratamento, primeiro, para com aquele médium, para que ele possa renascer em espírito, né? E depois sim estar efetivamente entrando para a corrente. Mistificar, enganar, burlar, trapacear, tapear, iludir. O primeiro sentido foi o de iniciar alguém nos mistérios de um outro culto, torná-lo iniciado. Deriva do grego mistés, de onde procede mysterium, mistério. As mistificações são o escolho mais desagradável da prática mediúnica, mas para evitá-las há um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele não pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Encarnada foi por minha conta. Veja bem, qualquer denominação religiosa, teoricamente, se inicia para cuidar de seus fiéis em primeiro lugar. Para trazer aperfeiçoamento e elevação espiritual para os seus fiéis. Então, é necessário que quando uma pessoa vai buscar uma religião, qualquer que seja, normalmente, infelizmente, ainda nós buscamos muito pela dor e não pelo amor, né? Mas, assim mesmo, é necessário que seus dirigentes deixem sempre claro que a religião é apenas uma das bases para o aperfeiçoamento espiritual daquele ser. Só isso, nada mais. Religião não é para se ganhar dinheiro, religião não é para se elevar o ego, religião não é para se alcançar milagres e prodígios, religião não é para ser nada mais ou melhor que ninguém. Usar de toda cautela com as providências escritas ou aconselhadas por espíritos, quando os fins não forem claramente razoáveis. Ainda não se deixar ofuscar pelos nomes usados, para darem validade
as palavras dos Espíritos. Quem não toma esses pequenos cuidados acaba se iludindo, acaba se deixando levar pelo seu ego e se desviando do seu objetivo maior, que é a sua melhora enquanto espírito encarnado aqui neste plano. E o ego, por vezes, é bastante traiçoeiro, né? Aí, a pessoa começa a participar da reunião e começa a se autoiludir. Nós vamos ver a isso ainda hoje mais para frente. Com algum nome famoso que assine suas psicografias, com algum nome ilustre que ela diz estar incorporada ao final de suas comunicações. E isto, se a pessoa não estiver imbuída de uma missão realmente muito grande aqui na Terra, isto será apenas um embuste. Um embuste que, por vezes, ela fará consigo própria e, por vezes, com todos ao seu redor. Hoje, nós temos visto isto mais do que nunca. Isto aqui que está sendo dito. Quantas e quantas mensagens não têm aparecido ultimamente de conteúdo... Boa noite, Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. De conteúdo duvidoso, assinada por espíritos renomados, espíritos intergalácticos, estelares, e por aí vai. Quantas mensagens nós não temos visto ultimamente que trazem dezenas, centenas de palavras e não passam conteúdo nenhum. Quantas pessoas não têm se deixado levar por sua vaidade e por vezes começam um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho legítimo, mas depois se enveredam para o fantástico. Boa noite, Pai Wagner, tudo bom contigo? Boa noite, Oxalá nos abençoe sempre, sua bênção. Assim seja. Se deixam enveredar pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro e se desviam do caminho. Então, essa questão da mistificação é algo muito sério e algo que acontece desde que o mundo é mundo e desde que a espiritualidade atua aqui na Terra. Não é algo de agora, né? É algo que já vem de lá de trás. É algo que nasceu a partir do momento em que alguém achou que poderia fazer da espiritualidade uma moeda de troca. E assim tem ocorrido até os dias de hoje. Perguntou-se a Emmanuel. Vamos abrir um parênteses aqui. Aqui tem muita referência dos espíritos que atuaram junto com Chico Xavier, né? Emmanuel, André Luiz, foram os dois principais e que, de certa forma, as pessoas consideram até como dois mentores que auxiliaram muito o Chico em sua
jornada aqui na Terra, né? E hoje, quantas vezes nós não vemos mensagens assinadas por espíritos, ao final dito Emmanuel ou André Luiz. Analise o conteúdo da mensagem. Sempre. Não estou dizendo que outros encarnados não possam trabalhar com esses espíritos, né? Aliás, vamos abrir um parênteses, né? Se não me engano, diz que Emmanuel já reencarnou, né? Já está aqui novamente no plano terrestre. Mas a pauta, a questão aqui é, muitas vezes nós vemos, né, médiuns assinarem as mensagens ao final, médiuns, não espíritos. Veja bem a minha colocação. André Luiz, Caboclo não sei quem, Caboclo Sete Encruzilhadas, né? E por aí vai. É muito mais nobre, por vezes, ou na dúvida, deixar a mensagem sem assinar. Talvez você estará sendo muito mais sincero. O cuidado com essa questão da mistificação é muito sério. E não importa quantos anos você tenha de vivência e de prática mediúnica. Todos nós somos seres falíveis. Não importa o cargo que você ocupe, se você não tomar cuidado, você se deixa levar. O baixo astral está sempre de um lado do alto astral, esperando a sua atitude, o seu comportamento, suas ações para encontrar uma brecha. Então, está sim em suas mãos a caneta. Mas a inspiração, você vai sintonizar ela de acordo com aquilo que você estiver vibrando naquele momento. E se você é um médium que não se preocupa com a sua melhora moral, sua melhora espiritual, sua melhora de atitudes no seu dia a dia, na sua vida, nas suas coisas. Você acha que no momento da prática mediúnica você vai se ligar a qual tipo de espírita? Ah, não, mas eu tenho os guias que me protegem. Já já a gente chega aqui, nessa parte aqui no nosso estudo, tá bom? Perguntou-se a Emmanuel se a mistificação não demonstra desamparo, chegamos já, desamparo dos mentores da esfera espiritual. Ele respondeu que a mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Não preciso nem explicar, né? Então, você que é médium, você que está iniciando, olha lá, o Wagner está dizendo assim: hoje em dia vejo uma ansiedade grande para receber o guia ou mentor, e onde dá espaço à mistificação. Sim, sim, por quê? Muitas vezes o médium quer queimar etapas. Muitas vezes o médium chega na casa espírita, no terreiro,
e vê outros médiuns ali já manifestados, já trabalhando seriamente, trabalhando com dedicação, com amor, e ele ainda tem as suas imperfeições que ele precisa se lapidar, né? E o dirigente, isso o Wagner, pai Wagner sabe porque ele já passou por isso várias vezes, assim como outros dirigentes que nos acompanham. O dirigente convida esse médium a participar da corrente, mas convida também que ele participe do desenvolvimento, do estudo dentro da casa, mas o médium, para o estudo, ele não tem tempo. Mas para querer entrar na gira, ele não vê a hora. E aí ele queima etapas. E aí ele não faz o seu processo de conhecimento, de autoconhecimento e de sua melhora da forma correta. E aí, meu amigo, muitas vezes ele inicia a sua vida mediúnica mistificando. É bem isso mesmo, tá? Essa parte, como eu dizia, é o quê? É ainda para a apreciação do médium que está em desenvolvimento e que tem as suas dúvidas, né? E que está disposto a saná-las antes de iniciar de fato a sua atividade mediúnica, tá? Então, é um processo natural. Com licença um pouquinho, vou pegar uma aguinha, garganta às vezes raspa. É um processo natural que todos passam, né? Onde você vai aprender o que é mediunidade, o que é animismo, o que é mistificação, as formas que você tem de desenvolver a sua mediunidade, de começar o contato com a espiritualidade de forma correta, de forma sincera, né? E fazer um bom desenvolvimento. Então, para isso que se traz essa parte do texto. Porém, depois nós entramos na parte triste, onde eles dizem aqui: o charlatão, mais hábil na produção de mentiras brilhantes, geralmente é aquele seguido de maior contingente de pessoas. Assim, é conveniente lembrar que, no intercâmbio com o mundo invisível, os novos discípulos devem precaver-se contra os perigos representados por criaturas deste gênero. O orgulho e a ostentação têm sido sempre duas falhas de pessoas deste jaez. É necessário, você está começando agora, você ainda não conhece, né, nenhuma casa espírita ou nenhum terreiro, né? Estou falando assim, sempre trago essas duas vertentes para que para dizer o quê? Que nas duas vertentes nós encontramos aprendizado e evolução, né? No kardecismo, na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, qualquer um desses segmentos espiritualistas ou espírita ou espiritualistas, nós encontramos aprendizado e evolução, ok? Então, você está chegando agora, está querendo conhecer uma casa, um terreiro, tá legal. Busca sempre referências. Sempre. E vá e conheça antes de se encantar. O que significa isso? Vá e tenha um olhar crítico a primeira, segunda, terceira vez que você for.
observador. Veja se aquela casa realmente, as pessoas, os dirigentes, os frequentadores, estão buscando um trabalho sério. E como é que eu vejo isso? Você vê através de tudo que você observa e ouve de ensinamento lá dentro. Ai, mas não é tudo meio igual assim? Se você vai no kardecismo, você não vai ver aquelas pessoinhas todas de branco, rezando seu evangelhozinho, tal, tudo tal. Se você vai no terreiro, você não vai. Aliás, no kardecismo de branco não, né? Que o kardecismo não se apega a esse detalhe. Mas você vai no terreiro, você não vai ver tudo aquelas pessoas de branco fazendo a abertura da gira, girando, fazendo esse. Os ritos, os ritos, muitas vezes são até parecidos. Porém, quando você se apega a observar com um olhar crítico os ensinamentos que são passados naquela casa, do início ao fim, você vai perceber se são ensinamentos de amor, de bondade, de evolução, se são ensinamentos, se o ambiente é um ambiente que traz uma paz, um sentimento de harmonia, de equilíbrio dentro de você, ou se são ensinamentos que ainda estão muito presos a conceitos das pessoas aqui na Terra, se são ensinamentos que trazem leviandade, até uma certa maldade, e vai perceber também o ambiente. É um ambiente meio carregado, alguma coisa que eu não sei explicar, mas não me fez bem. Não... Então tenha esse olhar crítico. E aí vai conhecer outro lugar. Vai conhecer outro. Até o momento em que você vai chegar num ambiente que você vai se sentir de fato bem. Wagner diz assim: são as maiores falhas que acontecem hoje em dia com as pessoas despreparadas com casa aberta. E isso pode prejudicar o médium em seu desenvolvimento. Exatamente. Exatamente. Né? Hoje, desculpa, hoje em dia está tudo muito de bate-pronto, né? Então, infelizmente, existem sim casas onde até os seus dirigentes, os seus fundadores, tal, ainda não atingiram um conhecimento, uma evolução necessária a estarem conduzindo uma casa espírita. Ainda não passaram por todo o processo de melhora íntima para estarem querendo melhorar alguém. E aí, da mesma forma que se atropelaram no seu caminhar, vão cometer atropelos em suas casas. Por isso que é sempre importante essas observações. Para depois, amanhã, depois você não dizer assim, ai, me senti enganado, me senti iludido naquele lugar que eu fiquei, às vezes, por tanto tempo. É para isso que existe nosso bom senso. É assim, fui num lugar, observei a forma que é feita a sua liturgia, vamos dizer assim, né? A sua celebração. Cada lugar tem a sua celebração, inclusive no kardecismo, né? Fui lá, observei, senti.
Depois eu vou observar o quê? Se há um espaço para o meu desenvolvimento, né? Estou querendo me desenvolver. Gostei dessa casa, me afeiçoei, ou deste terreiro, estou querendo fazer o meu desenvolvimento, porque eu sei que para participar daquele movimento mediúnico que acontece naquela casa, eu não posso chegar de supetão, entrar e ficar esperando a divina misericordiosidade dos espíritos de ficarem me ensinando o beabá do santeiro do começo ao fim, né? Porque dia de gira é dia de gira. Dia de tratamento mediúnico no kardecismo é dia de tratamento. Não é dia do médium querer aprender e se desenvolver, né? Então, há um dia específico, um momento específico em que há um ensinamento, há um desenvolvimento lá naquele lugar. Ah, legal, cara. Vai lá e absorve tudo que você pode absorver. Se prepara, né? Porque você aprendendo conceitos que regem aquele segmento, você absorve ensinamentos e que depois, nem que mais para frente você, por algum motivo, venha a sair daquela instituição e buscar outra, você já vai com uma bagagem de ensinamentos, né? E ensinamento nunca é demais, não ocupa espaço em vão, né? Naquele lugar tem ensinamento, tem aprendizado, tem desenvolvimento. Bacana. Vamos lá, vamos aprender. A hora que eu estou lá, meu, não é porque, né? Putz, logo de cara ele já começou a incorporar, já começou a fazer acontecer. Cara, aí é que você tem que tomar cuidado. Aí é que você tem que tomar cuidado. Porque talvez possa ser que você tenha uma facilidade maior do que o outro irmão. Maravilha. Mas pare e pensa, por que dessa facilidade maior? Tudo existe uma razão de ser. Tudo. Por mais que por vezes a gente não entenda essa razão, né? O fato de você ter uma facilidade maior de comunicação com a espiritualidade é privilégio? Ou será que você não tem um resgate maior a se fazer? Então essa urgência num desenvolvimento de forma mais rápida, o que não significa que você deve atropelar as coisas. Então são tudo pontos de vistas a se observarem. E tudo isso para quê? Para que nós estamos falando tudo isso? Para que você não vire uma fraude, uma contradição e pratique abusos, né? A religiosidade serve para que você se reenquadre, espiritualmente falando. A que você depois busque, de fato, a sua espiritualidade, que é diferente, muito diferente de religiosidade. Mas ambas caminham juntas. E aí vai depender de você fazer o pulo de uma condição para outra. Mas esse pulo você só dá quando você absorveu os conceitos necessários. E o que determina essa absorção? Como é que eu vou saber se eu absorvi, se eu não absorvi, se eu estou absorvendo? Só melhora a sua evolução enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto médium, enquanto chefe de família, enquanto chefe
dentro de um cargo numa empresa, a forma que você trata as outras pessoas, o quanto você está se tornando de fato mais humano. Isso são variáveis que você pode utilizar para ver se está evoluindo ou não. E não se iluda. Se você prefere viver na mistificação consciente, no charlatanismo e em outras formas de conquistas materiais através da espiritualidade, não se iluda. E depois arque com as consequências. Parte B do nosso estudo da noite, do capítulo 12, mentira e omissão. Apreciável segmento da humanidade geralmente aplaude os homens palavrosos, que prometem milagres, maravilhas, não hesitando em dar-lhes grande crédito, bastando que eles, com suas artimanhas, escondam a enfermidade, a fraqueza, a ignorância das pessoas. No entanto, o mesmo não acontece com aqueles que se abrigam sobre o manto da verdade, ainda que esta seja das mais simples. Para estes, a sociedade geralmente tem reservado a fogueira, a cicuta, a cruz e outros gêneros de punições implacáveis. Cara, a hora que eu li isso, eu reli e agora me vem o mesmo pensamento. Para e pensa nas pessoas que você conhece, mesmo em fatos históricos, o quanto essa, esse trecho traz, infelizmente, de verdadeiro, cara. O quanto a humanidade se deixa enganar e iludir por, né, ilustres charlatões que aparecem de tempos em tempos, né, e se deixa iludir a ponto, muitas vezes, de ter muitas perdas materiais e perdas também espirituais. E o quanto essa mesma humanidade, por vezes, condenou aqueles que traziam a verdade da forma mais simples possível. Cara, para esse, eu fiquei besta quando eu li, porque a hora que você para e pensa que para esses a sociedade geralmente tem reservado a fogueira, a cicuta, a cruz e outros gêneros de punições implacáveis, meu, você começa a pegar em alguns nomes históricos que tiveram essas punições, cara. E hoje a gente fala, ai, mas nossa, a gente crucificou ele lá 2000 anos atrás, sabe? A gente queimou o outro na fogueira ali, botou o outro, botou cicuta no para matar o outro, né? Lá na Grécia Antiga. E a gente continua fazendo isso hoje, depois de 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. É incrível isso, né? E quando a gente vê uma pessoa de bem, uma pessoa que traz uma palavra simples, uma energia assim de paz, normalmente a gente refuta. E quantas vezes a gente vê os mercadores da fé por aí se tornando
estrelas midiáticas e a gente aplaude. Até quando? Até quando vamos brincar de faz de conta? Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 45, disse: Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Na realidade, o Mestre desceu dos planos superiores a fim de trazer novos conhecimentos aos homens, para que eles tomassem consciência da única verdade. Porém, uma apreciável parcela desses homens preferiu permanecer encasteladas no obscurantismo, dando preferência aos errôneos conceitos prevalecentes na época, todos eles alicerçados na observância de vãs tradições. Para este segmento dos homens, era mais lógico continuar a apedrejar mulheres adúlteras, dar sentido religioso rígido ao resguardo dos dias de sábado, a conceber Deus como Javé rancoroso e vingativo, Senhor dos exércitos, repelindo desta maneira as palavras do Mestre, não hesitando em levá-lo ao hediondo sacrifício do Calvário. Isso aqui a gente está lendo, né? Desculpa. O que resultou da vinda de um dos avatares que nós já tivemos aqui conosco, né? Cristo. Assim como tivemos muitos outros, né? De um dos espíritos de alta luz que vieram aqui para nos trazer evolução e que fim que nós demos para ele. O pior que tinha naquela época, que foi a crucificação. Né? Por quê? Porque era preferível apedrejar mulheres adúlteras, dar sentido religioso rígido ao resguardo dos dias de sábado, conceber Deus como Javé rancoroso e vingativo, Senhor dos exércitos, repelindo dessa maneira as palavras desse mestre. E aí, hoje, o que nós fizemos, nós, como um todo, como sociedade, né, como há cerca de 15 dias, com relação àquela menina que engravidou do tio, que a estuprava, com 10 anos de idade, engravidou. O que foi feito a ela pelos religiosos de plantão em relação à atitude do aborto desta criança, fruto de um estupro? Só não mataram a menina porque não conseguiram tocar nela, porque houve uma proteção muito forte, um esquema de policiamento muito forte de entrada e retirada da menina daquele hospital que não pôde nem ser na cidade que ela morava, teve que ir para outro local. Isso 2000 anos depois de crucificarmos este avatar. Então, em que de fato estamos evoluindo? É preciso reflexão. São assuntos que às vezes parecem sem nexo, mas tem muito nexo. Porque é a roda de Sansara. É o ciclo das reencarnações.
E hoje, muitos dos atos que ainda fazemos em nome da religião são reflexos daquilo que fizemos lá atrás. Boa noite, Arinda, tudo bem? Seja bem-vinda. São reflexo disso. Por vezes a gente para e olha a história e vai pegando, né? Ah, porque primeiro fizeram isso com Cristo, depois a Igreja Católica dominou, aí teve a Inquisição, queimaram muita gente boa, até Joana d'Arc foi parar lá na fogueira, tal, e depois, né, evoluiu, mas hoje em dia a gente está condenando uma criança de 10 anos, cara, que engravidou por conta de um estupro. Evoluiu até que ponto, né? E se nós pararmos para pensar nessa questão de reencarnação, será que lá atrás nós não estivemos no coro gritando Barrabás? Será que nós não fomos apreciadores daqueles que foram colocados junto aos leões para serem devorados? Será que nós não batemos palma no Coliseu ou em outros lugares onde gladiadores ou feras mataram religiosos que não tinham a mesma religião do Estado? Será que em outra encarnação nós não estávamos lá apreciando bruxas serem queimadas em fogueiras? Será que hoje, nessa aqui presente, nós estamos fazendo de fato a nossa melhora de observar tudo isso e não nos colocarmos apenas como um espectador da história, mas nos colocarmos nessa história de fato? Naquela época dos cristãos, ou naquela época de Cristo, ou depois na Inquisição, ou depois na Reforma Protestante, ou hoje em dia. Porque nós vivemos ciclos reencarnatórios, né? Se hoje eu estou aberto a mudanças, estou aberto a participar dessas discussões e buscar entender, compreender melhor o significado disso tudo e me melhorar, legal, né? Mas até onde de fato eu estou refletindo, eu estou buscando essa melhora e eu estou fazendo-a de fato. Isso é importante, isso é necessário. E isso, sinceramente, independe de qualquer doutrina que você siga. Isso está diretamente ligado ao seu caráter. 13ª aula, parte A. Fixação mental e comunicações frívolas. Um dos dramas do espírito encarnado ou desencarnado reside na fixação mental, que é o estado em que a criatura nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Fixação mental, ideia fixa ou ainda monoideísmo é a operação mental pela qual o espírito dirige o pensamento de uma ideia central, única e atuante, atribuindo-lhe importância superior às outras. O espírito isola-se no mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Martins Peralva, em Estudando a Mediunidade. A mente pode fixar-se em qualquer perturbação interior, de grandes proporções como paixões ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, ou ainda
persistência do pensamento em determinado ato danoso a si mesmo ou a outros. Quando o espírito desencarna nestas condições, resolve rebelar-se contra o progresso para o bem. Pode imobilizar-se nas sombras por tempo indefinido. Por isso, a ideia fixa pode durar séculos e até milênios, estagnando a vida mental no tempo. Quando o espírito que reconhece a sua culpa se fixa mentalmente no ato que cometeu, passa a emitir pensamentos de remorso, que é um sentimento destruidor. Os espíritos explicam que esses fluidos prendem-se ao redor do emissor como um hálito mental. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Livro dos Espíritos, capítulo 2, livro 2, capítulo 6, pergunta 229. Eu vou continuar, depois a gente faz as nossas conclusões a respeito. As paixões não existem mais materialmente, mas existem ainda no pensamento do espírito, mentalmente fixados a elas. Esses espíritos descrevem os objetos e também as consequências dessas sensações dolorosas. Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Livro dos Espíritos, pergunta 972A. Vamos falar um pouquinho a respeito. As fixações mentais são coisas, é um pensamento, um sentimento, algo muito sério. Muito sério. Porque elas causam desajustes enormes no espírito e podem ter consequências para ele e para toda a sociedade ao seu redor. Então, é preciso muito cuidado com isso. Aqui não é nenhuma questão mediúnica propriamente dita, apenas uma questão mediúnica propriamente dita. Tá? Mas, como é dito aqui, as fixações mentais, elas surgem de um momento de desequilíbrio, né? Uma paixão, desânimo, crueldade ou vingança, ciúme, desespero, né? Sentimentos que nos causam um desequilíbrio. E se nós não fazemos um trabalho para melhorar isso, isso começa a tomar conta da nossa mente. Por vezes nós vemos crimes bárbaros ocorrerem por conta disso. E crimes bárbaros não significam só atentados contra a vida de outras pessoas ou contra a sua própria vida, que não deixa de ser uma morte muito triste, né? E não estou julgando aqui quem o faz. A questão do suicídio não é uma questão de julgamento. Crimes bárbaros às vezes acontecem também na própria vida sem causar uma morte. Na ganância
de quem desvia dinheiro público, na ganância de quem tem um cargo de dirigente espiritual e utiliza o dinheiro doado por seus fiéis para obras assistenciais. Utiliza esse dinheiro para seu uso, desfruto com suas paixões. Isso vem de fixações mentais. E as consequências disso para esse espírito são nefastas, podendo levá-lo, depois de desencarnado, a processos de sofrimento muito dolorosos e por tempos inimagináveis. Aí fica só aquele pensamento. Nós sempre dizemos aqui, sempre ouvimos em vários locais que a encarnação é oportunidade a todos os espíritos que se encontram nesta condição que nós estamos, certo? Oportunidade de melhora e aperfeiçoamento dentro da vivência no mundo das sensações. Nós já dissemos aqui que para cada um espírito encarnado existem, no mínimo, 7 aguardando essa oportunidade. No mínimo, aqui nesse planeta, é óbvio. Não estamos falando de outras esferas, né? Mas aqui para o planeta Terra. Então, você está tendo uma oportunidade nessa sua vivência física que 7, pelo menos, estão esperando. E aí, ao invés de você buscar a sua, né, viver a sua vida, ter os seus prazeres, as suas alegrias, né? Nós não podemos entrar num pensamento de que tudo que dá prazer e alegre, é errado. Não, não, tá? Porque aí a gente se torna estúpido. Porém, é necessário entender ponto de equilíbrio, né? Entre o prazer e o exagero do prazer, né? E saber dosar isso com aquilo que você realmente veio fazer aqui, que é a sua melhora, como ser espiritual que depois vai retornar para o mundo espiritual e espera-se que venha, né, que volte para lá, não que venha aqui, mas que volte para lá com uma bagagem de experiências melhorada. Aí, ao invés de fazer isso, você simplesmente se fixa em alguma coisa que te doeu no coração, dado a sua forma de conduzir a vida e ainda as suas paixões que falam muito mais nessa existência que é efêmera, que é rápida, que é ínfima perto da sua existência espiritual, ao apego a essas paixões, ao apego às paixões do seu ego de encarnado, e cria suas fixações. A partir daí, por vezes, você desperdiça essa oportunidade que lhe foi dada. E é óbvio que depois há todo um trabalho a você voltar, né? Se refazer, se reconstruir mentalmente, moralmente, espiritualmente, para depois poder ter uma nova oportunidade. Só que aí você vai entrar lá no fim da fila. Esse que é o ponto. Tá?
Já vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Ah, mas aí então é para eu viver só do espiritual, só do... Não. Você está nessa experiência na matéria, viva ela, mas saiba viver com critérios, né? Saiba viver sem o apego a tudo que é material, porque um dia essa matéria vai se extinguir e vai sobrar só o seu espiritual. Você está aqui para vivenciar as experiências e os sentimentos ligados à materialidade, mas você não é um ser material. Que dorme as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Poxa, mas é impossível isso. Veja bem, veja bem. Primeiro, enquanto a gente continuar com esse pensamento que é impossível isso, impossível será. Então a gente precisa, de fato, parar e observar. Quando a gente carrega um desses sentimentos, ódio, inveja, ciúmes, orgulho, egoísmo, a gente precisa estar revendo os nossos conceitos. A gente volta no looping do conhecimento, né? Do aprendizado. O que eu posso fazer para depurar esse sentimento? Se é tão difícil assim, pega um sentimento que precisa ser melhorado e um sentimento bom que você tenha. E busque dar menos valor para esse que precisa ser melhorado e mais valor para esse que é bom dentro de você. Isso é uma questão, sim, de hábito. A gente vem, se habitua, se amolda a, devido à experiência, à família, tudo que a gente vive nesse mundo, cria a nossa forma de enxergar a vida. E aí, por vezes, a gente acha que a gente está acorrentado a esse pensamento e é só isso e a gente não pode mudar. A gente pode mudar o tempo todo. Então, mude. Mude. Ah, mas é da noite para o dia? Não. Mude aos poucos. Tá? Que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê as costas, que não dê às coisas deste mundo, senão a importância que elas merecem. E então, sobre o envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria. E quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Livro dos Espíritos, capítulo 5. O espírito não pode esquecer a sublimação de si mesmo, que é a mais alta vitória no processo de regeneração. Não deve também cultivar os sentimentos negativos de culpa e remorso, que poderão levá-lo a um estado de fixação mental. Arrepender-se da prática danosa é perseguir a reparação, é perseguir. A reparação é o remédio. Da mesma forma que a fixação mental lhe causa muitos danos, o remorso também causa, entende? Então, muitas vezes a pessoa passa um determinado tempo de sua vida fazendo um monte de erros, né? E depois que passa esse tempo, tem algumas vivências, alguns aprendizados e tal, e aí carrega o remorso desses erros que fez. Cara, para com isso. Se você tem como remediar isso, e remediar às vezes significa um pedido de perdão de coração. Ponto. É a sua parte. Faça, faça, né? Mas não volte a cometer o erro. Isso é bíblico, cara, né?
Isso é o ensinamento do Cristo. Agora, que esse pedido de perdão seja de coração, dado a sua evolução, que hoje você identifica aquele erro e já não tem mais a necessidade de fazê-lo. Legal. Acabou. Aí elimina seu remorso. Ah, mas será que a pessoa vai me perdoar? Já não é um problema seu. Já não é um problema seu. Você fez a sua parte quando foi lá de coração e pediu perdão. Ah, mas tem coisas que, né? Tirei a vida de alguém em determinado momento da minha vida, né? Não foi de propósito, mas eu poderia ter evitado. Faça o bem que você puder a outras pessoas. Você já pediu perdão para aquela pessoa que você tirou a vida? Tá bom. Faça o bem que você puder para outras pessoas. É uma forma de compensar aquilo? Não, não é. Você não vai estar compensando aquilo que já foi e não tem como compensar. Mas você vai estar, talvez, propiciando oportunidades a outras pessoas a que não cheguem num processo igual que você passou. E aí você, ao invés de ficar remoendo o seu remorso, você passa a ser útil, de fato. Entende? Porque remoer o remorso não vai te trazer utilidade nenhuma. Vai te trazer, no muito, uma úlcera, um câncer, né? Uma forma de finalizar com a sua existência de forma mais rápida, porém não menos dolorosa. E não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Tá? Complementa André Luiz que a fixação mental leva as entidades à deplorável amnésia, assemelhando-se a doentes mentais renitentes, o que reflete na criatura reencarnada como perturbações congênitas da mente. Olha onde pode chegar o seu processo de fixação mental. Tá? Mas a reencarnação surge muitas vezes como a única saída para o estado de fixação mental. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração em que a alma é convidada a restabelecer-se. André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25. A reencarnação, portanto, é uma oportunidade bendita, uma nova chance para o espírito, a melhor terapia para a fixação mental. Você vê? Aí, né, você vem participar de um estudo sobre mediunidade num grupo espírita, né? Um grupinho ali do pessoal formou, né? E de repente você tem nesse dia um estudo sobre fixação mental. Você já tinha parado para estudar sobre isso? Você conseguiu se atentar ao quanto isso está ligado à vivência e até ao processo mediúnico? Mas como assim ao processo mediúnico? De repente você tem uma oportunidade de fazer um bom trabalho mediúnico, né? Talvez você tenha alguns resgates que você tem essa oportunidade de desenvolver com destreza a sua mediunidade e começar a fazer de fato um bom trabalho mediúnico. Mas, de repente, você tem apenas um exemplo, uma fixação mental muito grande do desejo sexual. E aí, de repente, você começa a misturar as estações. Nós estamos falando aqui a respeito
de mediunidade, porque somos espiritualistas, e onde pode chegar as consequências dos nossos atos, dado uma questão de fixação mental, né? Então tivemos há pouco tempo um caso assim, jogado fora todo um trabalho de anos de atividades espirituais por conta de fixações mentais atribuladas à matéria, à posse de bens materiais e à sexualidade exacerbada. Se não fôssemos espiritualistas, poderíamos colocar este caso a esse recente caso que aconteceu agora. Atribulado à morte desse pastor que está sendo falado todo momento na TV. Nossa, fixação mental. Para e pensa. Vamos agradecer a espiritualidade por todo auxílio, todo suporte desta parte prática. Vamos apenas passar, praticamente como leitura, pelo desenvolvimento, o que haveria de desenvolvimento prático mediúnico nesta sequência que fizemos hoje, que seriam as correntes e suportes magnéticos. Olha que legal isso aqui. O objetivo da aula é direcionar o magnetismo no grupo de médiuns. Após a preparação inicial, forma-se a corrente de mãos, por onde deve transitar o magnetismo de um médium para o outro. A corrente formada funciona como suporte magnético com a sustentação de todos os médiuns, que será direcionado para uma finalidade específica, como a realização de um tratamento material ou espiritual a um enfermo, para ação no local ou à distância. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, se inicia uma gira, no momento da oração, muitas vezes os irmãos de fé daquela casa dão as mãos. E isso é justamente o que está falando aqui sobre correntes e suportes magnéticos. Muitas vezes esse ato de dar as mãos vai juntar a minha oh, meu pai, olha que deu a minha energia, né, magnética com a do irmão daqui, com a do irmão daqui, que vai juntar com a do outro. E fecha-se uma corrente energética em torno do congá, do altar, e que servirá de suporte e sustentação para todo aquele trabalho que irá ocorrer naquela noite. Porque neste momento em que formamos esta corrente magnética, nós doamos de nós. E a espiritualidade que rege a casa, que estará atuando naquela atividade daquela noite, estará absorvendo desse magnetismo para a distribuição exata a cada uma das pessoas que vierem buscar o seu quinhão dentro desta corrente, deste trabalho desta noite. Não é muito bacana isso? Porque você tem o seu trabalho individual ali enquanto médium, que será a ferramenta da espiritualidade, né? Mas você tem o trabalho em conjunto. Você está dentro de um conjunto, né? E você é parte integrante deste conjunto. E a sua vibração, nesse momento de corrente,
ou até no momento do seu trabalho em si, ela pode ser de muita eficiência para o todo, para o coletivo. Ela pode ser uma fonte de energia fecunda dentro deste conceito. E isso é importante por quê? Porque se você não estiver bem, você pode ser também o elo fraco desta corrente. Daí que por vezes nós sempre dizemos: chegou na casa espírita, chegou no terreiro, não está muito legal, vai tomar um passe. Vai se reenergizar, vai se equilibrar emocionalmente, espiritualmente, materialmente, para entrar em sintonia com esta corrente. Para no momento onde fizer a oração de abertura ou no momento em que se derem as mãos, você já esteja recarregado e apto para vibrar positivamente com a casa. Tá certo? Então está bom. Vamos lá fazer as nossas vibrações para fazermos o encerramento deste nosso encontro de hoje. Vamos neste momento nos acalmando, mantendo os nossos olhos abertos, mas buscando aqui em nossa mente imaginarmos um ramalhete de flores. Que esse ramalhete possa estar à nossa frente ou ao nosso lado, próximo de nós. Nós possamos imaginar e vibrar por este ramalhete as flores no formato, no cheiro, na cor que quisermos. Só vou pedir para que nós imaginemos este ramalhete de forma muito reluzente e possamos, através de nosso pensamento e nossa vibração, estarmos transmitindo energias de luz, de amor, de saúde, de equilíbrio e todas mais que pudermos dentro de sentimentos de amor para este ramalhete. Se quiser ficar assim, segurá-lo em suas mãos, por que não? Né? Então vibre, fortifique cada flor que se encontra neste ramalhete, carregue-a de todos os bons sentimentos que você traz no seu coração. E aí, vamos imaginando a espiritualidade recolhendo este ramalhete a que possa levar nos locais necessários a receberem um pouco desta energia em forma de acalanto, em forma de cura, em forma de amor, felicidade, positividade no pensamento, em forma de luzes que tragam perspectivas melhores na vida e nos pensamentos de quem receber uma das flores deste ramalhete. Neste momento, pense em alguém específico ao qual você gostaria de dar uma destas flores, peça para a espiritualidade entregar. Pode ser mais de uma pessoa? Pode, deve. Faça desta forma, pense no rosto desta pessoa,
na imagem desta pessoa, com amor, com carinho, em um momento de felicidade. E entregue, peça à espiritualidade que entregue uma dessas flores a esta ou estas pessoas. E por fim, que a espiritualidade possa estar retornando próximo a você e lhe derramando as bênçãos desta doação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve presente, a todos os amigos que estiveram participando conosco, agradecendo por mais esta possibilidade, por mais este encontro, por tantas coisas boas que pudemos aprender juntos. Que nossa semana seja de paz, de amor, de tranquilidade, mas frutífera. E possamos estar juntos novamente na semana que vem. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.